força e nem nível para derrotar ele. Ele viu que a Raftalia não ia aguentar e ele pensou extremamente na segurança dela e pensou, já que eu vou morrer aqui, pelo menos se eu morrer ela vai ficar livre. Ele pensou na liberdade dela e falou, vai embora daqui, eu ganho tempo com essa coisa. E ela não foi, ela tentou, ele pediu, sai logo daqui, senão nós dois vamos morrer e você vai continuar sendo a escrava e você vai acabar morrendo sendo uma escrava. Ele pensou na vida dela, cara. E o Guto não apresentou esse contexto. E um negócio que eu quero apresentar aqui pra vocês, pode ser só uma interpretação minha, mas eu queria que o Wagner, do canal Tragicômico, ele tentasse refletir, ou até o mesmo Guto, se ele algum dia for ver esse vídeo, já pararam pra pensar que isso é a exemplificação perfeita de como que é um relacionamento abusivo e tipo um relacionamento a representação pesada de como é que é um relacionamento quando as duas pessoas que tem um passado ruim acabam se encontrando. Você vê, a Raftalia era uma garota traumatizada, perdeu os pais para as hordas e acabou passando por diferenças traumáticas como escrava em outras pessoas. E o Naofumi acabou de sair de uma situação traumática, de ódio, em que ele foi acusado de estupro e tudo mais. E todo mundo acabou ficando contra ele. E tanto os dois acabam ficando... e o trauma da Raftalia acaba só aumentando o ódio do Naofumi. E o ódio do Naofumi acaba só aumentando a tristeza e o medo da Raftalia. Isso é a exemplificação perfeita de um relacionamento onde as pessoas que vem de duas pessoas traumatizadas e acaba que isso não dá certo. Mas você vê que quando depois que que acontece aquele problema com o herói da lança e ela volta, porque, cara, para muitas pessoas uma aliança pode ser um símbolo de amor e tudo mais, mas para muitas pessoas aquilo de lá dói mais do que uma algema. Dói muito mais do que uma algema. Então, tenta interpretar desse jeito, que pode, isso pra mim mesmo, pelo que eu interpretei, isso é um casamento forçado, é no mesmo jeito que um casamento forçado e abusivo acontece. E aí depois que os dois acabam se entendendo, os dois acabam sendo tratados, o Naofumi trata ele como a Raftalia como se fosse a filha dele. Ele trata ela de um jeito muito mais educado, mais gentil, porque ele parou para perceber que depois que ela ajudou, que quando ela falou, eu acredito em você, não importa o que as pessoas digam, eu vou continuar do teu lado. É tudo que ele simplesmente queria ouvir. Porque ele, vocês notaram, eu não sei se vocês podem pensar, o Naofumi tava tão frio, tava numa profundeza tão escura, e com um abraço ele a vida dele, a cabeça dele abriu, a mente dele abriu. Vocês já pararam pra ver isso, que o cara tava num profundo ódio e ninguém foi lá pra ajudar ele. A Raftalia foi a única que ajudou ele. Parou pra pensar, cara, eu tava maltratando ela, sendo que ela não tem nada a ver com isso. Meu problema com a Mine e os outros heróis é só com eles. A Raftalia não tem nada a ver com isso. 禁じていないはずだ。俺たちは勇者だ。勇者が奴隷を使うなんて許されない。それはお前の理屈だろう。俺は違う。それはお前の理屈だろう。俺は違う。 Eu discordo. Parece até uma pessoa, né, que acha que opinião e discordar dessas coisas é simplesmente aceitável. E, bom, vendo esse argumento, realmente não tem como se opinião e discordar fosse argumento para isso. E como o próprio Wagner disse, aquele argumento que as pessoas usam, tá na lei. Se tá na lei, pode. E, cara, é uma coisa que eu até gosto de ver, mas, Guto, sem querer ofender, cara, mas você falando esse negócio, criticando ele desse jeito,
você, desculpa a sinceridade aqui, mas você tá sendo tão imoral quanto os outros heróis. Porque você tá acusando o cara de ser um herói e, tipo, se ele não fosse usar um escravo, ele ia fazer o quê? Me diga, o que ele ia fazer? Ninguém quer lutar com ele por vontade própria. Ele precisava disso sem ter outra escolha. E tá aí o resultado. Nele é cercado de ódio, cercado de pessoas que querem fazer de tudo para que ele morra, para que ele seja tratado como lixo. E eles são imorais. Se você está sendo tão imoral quanto ele, porque faz parte da boa moral, nem é questão de lei, é questão da boa moral. Ele está sendo imoral por estar tendo uma escrava no mundo de fantasia. E eles são eles são heróis. Mas eles achar que aquilo de lá é só um jogo. E já foi mostrado, não sei se você percebeu, Guto, mas eles acharem que aquilo de lá é só um jogo. No próprio não foi isso. Eles acharam que é só um jogo porque como o próprio herói da espada, depois que ele mata, depois que o herói matou o dragão, depois que ele tá acostumado, depois que ele mata o animal, o boss, o corpo dele sumir e ficar por isso mesmo. Só que aquilo de lá não é um jogo, aquilo pra eles agora é vida real. Se eles morrerem lá no jogo, eles morrem também. Eles vão sentir dor e eles não estão lá de brincadeira. Eles vão acabar morrendo de verdade. E o Naofumi foi o único que experimentou isso na pele, porque os outros receberam tudo de mão beijada. Um foi traído e recebeu a roupa da garota e tinha uma ladra do caramba do lado dele. O herói da espada foi o que foi com mais aliados. O herói do arco, nem muito nem pouco. Ele só tava lá, ganhou a equipezinha, ganhou a quantidade de dinheiro normal, ninguém mexeu com ele. Mas acabou sendo revolucionário, sendo que ele era o mais mimadinho que tava lá. E foi passando por isso. Guto, você já... E é essa coisa assim, Guto. Porque você tá colocando a culpa nele, sendo que também eles não teve nenhuma chance de se defender e foi no que aconteceu. Colocaram ele pra... E você também não citou... Eu acho engraçado porque você também não citou que foi a própria Mine que colocou o herói da lança pra ir contra o herói do escudo, falando: aquela garota é escrava do Naofumi. E foi isso que começou essa treta toda, porque se ele não soubesse, ia estar tudo de boa até aí. O Naofumi teria pensado: talvez eu possa tirar o pacto com ela e eles vivessem uma vida normal, e eles vivessem uma vida de boa mais pra frente, até porque o Naofumi tava já começando a quebrar a casca dele. Só que aí a casca dele foi quebrando um pouco mais ainda depois do que aconteceu. É conveniência de roteiro para poder gerar mais carga emocional pro personagem. E esse negócio que ele foi acusado sem nem ter chance de se defender, ninguém escutou ele. E ele tá passando por uma coisa que você mesmo disse que acontece com as mulheres, só que ele é um homem. E o que tem de errado um homem passar por isso? Você viu um homem numa falsa acusação de estupro e ele sendo julgado por causa disso. Voltando para o começo, ele está sofrendo por uma coisa que foi a Mine que causou. Foi a própria Mine que causou essa briga toda entre o herói da lança e o herói do escudo. O herói da lança provavelmente nem ia saber que o Naofumi tinha uma escrava se a Mine não tivesse jogado lenha na fogueira. Depois do Naofumi perder injustamente, o pessoal vai zoar da cara dele e vem a Raftalia mais uma vez, brigando com o herói da lança. Falando: meu irmão, se você fosse tão bom quanto você diz aí, você também teria uma escrava. Naofumi me deu comida e me deu remédio, eu não pedi pra ser libertada. Eu acho que totalmente ela tá certa. Se ele é tão bonzão, se ele é tão gente fina assim, por que ele não segue o seu conceito? Tipo, tem escravos e depois liberta todos.
Ele em momento algum pensou em ter um escravo, porque ele recebeu tudo de mão beijada, tanto pelo rei quanto pela Mine, que sempre que até tentou conseguir uma porcaria de um vilarejo inteiro por Herói da Lança, simplesmente mão beijada por decreto do rei. E ele em momento algum questiona isso, porque ele ficou sendo tão cachorrinho da Mine que nem percebeu que estava fazendo merda. E passou-lhe isso. Ela realmente não pediu para ser libertada. Da mesma forma que tem tanta mulher que tá casada com um bandido, sabe? O bandido o marido maltrata, o marido espanca, o marido rouba, faz tudo de mal, tanto com a mulher quanto para as outras pessoas. E eu não vejo você comparando isso também com um exemplo da realidade. Mesmo o cara fazendo isso, a mulher não quer largar o cara e quer ficar lá seguindo ele pelo resto da vida, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. E aí? E eu não vejo você defendendo esse tipo de coisa. Eu não vejo você indo contra esse tipo de coisa. Por que você não fala sobre isso também? E bom, Guto, eu acabei de te falar várias mensagens, várias histórias que eu acabei tirando disso. E em momento algum, como eu disse também, eu vi pessoas que acham que que a Raftalia tá certa ou errada. Eles simplesmente assistem o anime e falam, mano, é tudo culpa da Mine e ela fez o que fez. É tudo culpa da mulher, que se fosse, mesmo se ela sendo mulher ou homem, eu ia continuar não gostando da personagem de qualquer jeito, e acho que ninguém gosta dela de qualquer jeito, mesmo se ela fosse mulher ou homem. Se fosse homem, eu acho que eles iam odiar ainda mais ela. Ia odiar ainda mais ele, na verdade. Porque é uma mulher e todo mundo tá defendendo ela simplesmente por ser uma mulher. Eu não vi, Guto, você trazendo essa questão de que eles estão numa sociedade matriarcal e que todo mundo só tá acreditando nela porque ela é uma mulher. É a mesma coisa que falar que um branco foi racista que um negro, falar que um branco foi racista com ele, todo mundo acreditar só porque ele é branco. Eu não estou dizendo que eu defendo o racismo e essas coisas assim. Eu só estou usando isso como exemplo porque falsas acusações assim existem. Eu inclusive já sofri uma falsa acusação desse tipo. E eu sei que esse tipo de coisa é verdade. Aconteceu realmente comigo. E, mano, é essa questão que o Guto, você tá dizendo, justificativas. Tudo que ele sofreu, a gente sente empatia. Eu não sinto empatia. Se ele quisesse soltar a Raftalia, mano, por mim, pode ficar. Talvez, como o próprio Wagner disse, isso provavelmente ia melhorar muito a história. Ele pegar várias pessoas escravizadas e depois soltar e se elas quisessem ficar com ele, beleza. Se não quisessem, podem voltar para a vida delas. E foi algo que inclusive ele fez quando libertou os amigos e os outros escravos que estavam para aquele cara gordo que torturava a Raftalia. Ele libertou várias pessoas escravizadas e ajudou os demi-humanos. E mesmo assim, e quando você vê, até mostrando essa cena aí, logo após o que você disse, ele ficou bravo simplesmente porque estavam tirando não a escrava deles, porque estavam tirando a única pessoa que ficou do lado dele porque quis. Ela disse, eu serei a sua espada e estarei com você independente do que for. Eles queriam tirar a única pessoa que ficou do lado dele por vontade própria. Realmente essa questão do choque, Guto, no pescoço dela é uma coisa errada. Mas também, como eu disse, se ele quisesse, poderia ter soltado ela, não soltou. E como até tá dizendo, ninguém ia lutar com ele. Se ninguém fosse lutar com ele por vontade própria, o que ele ia fazer? Porque na cabeça dele, uma maldição era pra vida toda. E quando tiraram, só depois que ele descobriu que poderia soltar ela. E depois disso ela até queria de novo, porque aí vai de novo a história do casamento forçado.
Porque depois que aquilo tudo aconteceu, ela faz de verdade e os dois começam a se dar muito melhor. Porque é como se fosse um casamento que depois de ter dado errado, mas os dois se entenderem, começa a dar certo. Porque os dois estavam basicamente se forçando a uma relação. Ninguém estava lá por vontade própria. Ninguém estava fazendo aquilo por vontade própria. E depois, como por exemplo, é prova, o Naofumi não estava andando com a Raftalia porque ele queria. Ele estava andando porque estava sendo obrigado. Mano, é como eu disse, é difícil você achar alguém que não faria o que ele fez depois de tudo que aconteceu. E eu duvido muito que você seja humano se depois do que aconteceu você não faria o que ele fez. Porque, cara, ele passou por tanta coisa, sendo que ele não queria nem estar ali. Ele não foi lá porque ele quis, ele estava lá porque foi obrigado. E tá todo mundo no reino, inclusive pessoas que julgam ele, como você, Goto, estão julgando ele por um negócio que ele nem queria estar fazendo. Ele queria estar só querendo ter a vida dele de otaku medíocre e trouxeram ele à força. Porque poderiam ter trazido outra pessoa? Poderiam, mas preferiam escolher ele. E ele não tá lá porque ele quis. Porque você tá querendo, Goto, trazer coisas da nossa realidade pra realidade deles. É como disse: ah, você é o herói, você é o bonzinho, você não pode fazer isso. Mano, se você tá querendo trazer leis da nossa realidade pra um lugar que não tem nada a ver, basicamente aqui no Brasil é errado, considerado errado você casar com duas mulheres ao mesmo tempo. Mas acho que lá em Marrocos ou em algum outro lugar, você pode se casar com duas mulheres e tá tudo bem, é permitido por lei. E lá ninguém vê isso como errado. Mas imagina alguém do Brasil ir lá e tentar impor isso. É basicamente o que você está tentando fazer. Você está querendo impor os conceitos de moral da nossa sociedade numa sociedade que é totalmente diferente da nossa. Eles não têm esse conceito. Até porque, mano, eles não têm o nosso conceito de realidade, de sociedade atual como nós temos agora. Eles estão muito no passado. Eles não descobriram nem a luz elétrica ainda. Contra isso, pelo menos atualmente. E aí ele rebate dizendo que naquele mundo não existem as leis. Só que o grande problema a ética que esses caras têm que ter não é a ética daquele mundo. É a ética desse mundo. Você é um protagonista que representa um ser humano do nosso mundo indo para um mundo mágico. A ética que você tem que corresponder é a ética do nosso mundo. É a ética que eu, como protagonista indo para um mundo mágico, deveria ter. Não é ética, não. Aqui é de boa ter escravo, então vou comprar todo mundo aqui. Aqui é de boa matar um monte de gente, vou matar todo mundo. Não, você é o protagonista, você é o bom. E aí você está chegando exatamente no ponto que eu falei, Guto. Porque ele é o bonzinho, ele tem que seguir o padrãozinho. Você... Cara, todo mundo... Você pode estar falando isso, mas ninguém ia seguir esse seu padrão que você está dizendo. Ah, você é um protagonista de um Isekai indo para um mundo e você tem que não ter a ética do mundo de lá. Você tem que ter a nossa ética do mundo daqui. Mano, eu posso te afirmar com certeza, Guto, ninguém que assistiu o seu vídeo ia tomar a mesma decisão que a sua no mundo Isekai. Eu não tomaria a mesma... Não, provavelmente a maioria das pessoas nem tomaria a mesma decisão que a minha. Minha irmã assistiu também, ela adorou o anime. Ela tomaria a decisão totalmente diferente do Naofumi. Ela também não gosta da Mine, mas ela provavelmente tomaria atitudes totalmente diferentes do Naofumi. Eu tomaria ações totalmente diferentes da dela. Como você disse, tá tudo bem matar todo mundo. Eu sou bonzinho, eu sofri muito. Então todo mundo tem chaves, então eu vou pegar todo mundo. Não, se acontecesse o que aconteceu com o Naofumi, cara, eu pensaria bastante sobre esse tipo de coisa. É de se pensar, cara, porque ele sofreu tanto e quiseram tirar tudo que era bom pra ele, toda a esperança, respeito e confiança dele foi tirados. É difícil você uma pessoa chegar e não querer matar todo mundo. Ele poderia ter feito isso e ele escolheu não fazer, porque tudo que ele queria era voltar para a vida dele de otaku. E se ele matasse todo mundo, ele ia acabar só morrendo de um jeito miserável para as hordas. E ia acabar que ele não... Ou ele terminava as hordas e voltava vivo,
ou ele tinha a chance de voltar pro mundo real e morrer, e nem voltar pro mundo real vivo. Ele simplesmente morrer lá e morreu simples. Porque assim como eu acabei de dizer, você está com a lógica dos heróis. Eles acharem que aquilo lá é só um jogo, eles tratam aquilo, eles não veem que se eles morrerem, aquilo tem consequências. As ações é basicamente como invencível. O herói chega lá, se ele não salva as pessoas, tem consequência. Até mesmo se ele salvar as pessoas, tem consequências. E você, Guto, tá tratando como se ele tem que fazer esse negócio, porque é a realidade. Você é um ser humano, você é uma da nossa realidade e um mundo de Sekai. Então você não pode fazer isso. Sendo que a realidade é muito mais embaixo. O buraco é muito mais fundo do que isso. Porque ela tinha removido, né, o selo ali de pessoa escravizada, porque o reino, né, retirou dela. E aí ela, por pura e espontânea vontade, pede pra fazer o selo de escravidão. Mais uma vez. Naofumi obviamente não nega, né? Fica um pouquinho só relutante, mas instalou o dedo, ele foi. E eles refazem o selo e ela volta a ser uma escrava oficialmente. E volta no que eu disse, que essa marca de escravidão é basicamente como se fosse um casamento. Ela só queria, tanto que ele até deixa as configurações de escravo da Raftalia desativadas, para ela não ter mais que tomar choque, porque ela só queria realmente um motivo para ela poder confiar nele. Porque é basicamente como funciona uma aliança. Você confia que a pessoa que está com a sua aliança de casamento não vai te trair. E ela simplesmente queria que ele pudesse confiar nela, exatamente como funciona uma aliança. E acabou que no final ela não traiu, não desobedeceu, ela se tornou a pessoa mais leal a ele nesse mundo. E isso é uma coisa que eu não sei se eu fui o único a pensar nisso, mas incrementou bastante a minha visão de mundo. Eu não pensei, todas as mulheres são monstros, a escravidão é certa. Não, me fez melhorar muito como ser humano. Eu continuo com o pensamento humano, por isso que eu digo, depende do discernimento da pessoa. Se você, como você disse, se você... tudo bem eu fazer esse negócio. Então por que você, Guto, não começou a sair tratando mal todo mundo, querendo escravizar todo mundo? Se você assistiu essa obra e essa obra pode influenciar, e se influenciar o pensamento de pessoas mais velhas, por que você também não foi influenciado? Por que você não foi influenciado? Eu não fui influenciado? É tudo do discernimento. Você está colocando a culpa em quem escreveu a história e no personagem. O roteiro que foi escrito foi colocado lá para justificar ele. E você está justificando e você não está dando uma boa justificativa para você colocar ele como errado. No momento em que você coloca numa história uma pessoa que por espontânea vontade está se submetendo e se tornando uma pessoa escravizada a outra, você está botando ali as suas intenções. Não existe nenhuma justificativa para fazer isso. E depois eles pegaram e criaram uma, que seria, pessoas que têm um selo de escravidão ficam mais fortes. A pessoa que escreveu isso aqui criou essa regra. Não existe essa regra no mundo, não existe essa regra na física, não é uma coisa que existe. Não, Guto, tem que manter isso porque ela ficou mais forte. Não! É pessoa... Cara, mas só uma parênteses aqui, Guto. Que eu saiba, pelo menos, quando a pessoa faz serventia por vontade própria, não é mais escravidão. Eu só acho que isso aí já é servidão, alguma coisa aí. Mas escravidão não é, porque ela está com uma marca de escravo. Mas ele não pede pra ela, lambe os meus pés, vai lavar as roupas, vai caçar pra gente. Não, ele faz tudo junto com ela. Ele trata ela super bem e não trata ela como escravo, como todo mundo naquele mundo faz. O Naofumi, perto do que todo mundo, como trata escravos lá, é muito de boa. Perto do que todo mundo faz lá, misericórdia. Quem dera ser a escravidão que ele faz com a Raftalia depois de ele recolocar o selo nela, fosse como foi há anos atrás. Porque aquilo de lá, meu amigo, você pode falar qualquer coisa, mas a relação que o Naofumi e a Raftalia tem depois que eles recolocam o selo não é escravidão. E como você disse, isso é uma mensagem. Eu entendi a mensagem deste jeito. E aí segue a jornada bonitinha do herói do escudo, que tem pessoas escravizadas. Eu te pergunto, pra quê?
além de corresponder a todo o restante de todas as coisas, todas as bandeiras vermelhas que a gente tá levantando durante esse vídeo. Tipo, simplesmente não existe uma razão. Se você quiser melhorar o Herói do Escudo, dá pra fazer uma história muito da hora. Nossa, era muito básico. Teve toda a questão inicial aqui. Ele saiu injustiçado do reino, tá? Comprou a primeira pessoa escravizada, libertou. Guto, ele poderia ter feito uma coisa dessa, mas o autor não quis que ele fizesse. E você tá reclamando tanto, por que você simplesmente não cria a sua própria história, onde o cara passa por tudo isso? Se já tem tanta história que é cópia uma da outra, por que você simplesmente sai como cópia, mas como cópia melhorada? Se tem tanta coisa inspirada em anime inspirado em Dragon Ball, que aí faz até mais sucesso que ele, por que você também não faz como se fosse uma cópia de Tate no Yusha, só que, o Tate no Yusha que é certo, o Tate no Yusha é certo. Por que você não faz a sua própria história assim? Porque pra tentar tanto assim, impor a sua vontade, mano, o autor escreve a história que ele quiser. A pessoa que quer sugar ensinamento que ela quiser, dependendo do discernimento dela. Mas se você, por que você então não cria a sua própria história para aí você passar por tudo que essa autora passou, esse autor ou autora passou, para ir suportar as polêmicas, suportar as críticas, suportar tudo que esse autor suportou, por causa que ele estava simplesmente escrevendo o que ele queria. Aí a gente vê se tipo essa sua moral que você tanto defende deve ser vista em conta, deve ser levada em conta. Morte dessas pessoas, mas ele trocou oficialmente o nome dela pra... ele trocou o nome dela de viajante, de aventureira. Essa foi a vingança do Herói do Escudo. Beleza, você criticou essa questão de tipo dele trocar o nome dela e tal, mas aí eu te pergunto, você queria que eles matassem? Que eles fossem mortos? Eu pergunto, você queria que tipo a rainha e o rei fossem mortos por que eles fizeram? Não, poderia acrescentar uma carga dramática maior, só que aí a rainha morreria e o rei instalar ainda mais caos. Ele não estava querendo mostrar que ele é uma pessoa melhor, ele estava querendo mostrar que ele era superior às pessoas que fizeram tanto mal a ele. Porque, como ele disse, a morte seria uma punição muito fácil. A morte dura só alguns instantes e depois eles vão morrer. Se pá, eles vão virar monstros. Se pá, talvez eles iam pro inferno, pro céu, tanto faz. E aí eles vão ter uma punição tão rápida e por crimes que eles cometeram, juntando lá aquela questão da igreja e a palhaçada toda que ocorreu, e simplesmente vão ter uma punição morte, uma punição rápida que eles iam sofrer por um tempo e depois ia acabar. Mas ele queria mostrar que a morte dele, mesmo com uma punição, ele tendo sofrido tanto, ele era superior a eles, porque se ele fosse realmente tão inferior, tão sujo quanto eles, ele com certeza teria mandado os dois morrerem por vingança, e realmente se consolidar o ódio dele, porque ele queria que as mulheres morressem. Ele queria exemplificar que ele odeia a mulher que fez ele sofrer. Mas não, ele simplesmente chegou lá e falou: minha filha, o que você fez comigo não pode ser pagado só com a morte. Você vai ver tudo que eu tive que passar. Isso e incrementando ainda mais que essa humanidade dele, porque dificilmente um humano, alguém na nossa sociedade hoje, tendo passado pelo que ele passou, iria parar essa execução para mudar o nome dos dois, para eles sofrerem desse jeito, para um rei ser lembrado como nome de lixo e a mulher a Marne do jeito que ela foi chamada. E incrementa bastante na história, porque todo mundo achou isso além de um alívio cômico gigantesco. Foi mostrado que ele é superior, ele não tá lá pra tipo ser o bonzinho, senão ele falou: não, eu perdoo eles, podem soltar eles, que eu tenho fé que eles vão se tornar pessoas melhores depois disso. Não sei o que, eles vão ser bonzinhos agora, acho que eles aprenderam a lição. Não, ele vai chegar e falar: vamos ver que agora vocês vão aprender a lição de verdade, vão
uma punição tão rápida quanto a morte, pô, acho que não vai se encaixar não. Bora ver o que vocês acham depois de sofrer tudo que eu passei. Ele expor eles ao ridículo, velho. Herói do escudo. だから俺から提案だ。王はこれからクズ。第一王女はビッチと名前を改めろ。クズ。ビッチですって。これから一生その名で生きていくんだ。それが嫌なら死刑にでも何でもなればいい。Ah, Guto, se você não gostou da vingança dele, vai pro mundo dele e tem a sua vingança, né, cara? Pô, você não gostou da vingança do cara, vai lá e se vinga do seu jeito. Toda uma história, toda uma base, todo um desenvolvimento que não existe, porque a Mirne nem é um personagem, ela tá ali só para ser xingada. Não tem mais nada que ela faça, não tem... A trama dela, o plot dela é irrelevante frente até o plot da primeira temporada, que envolve a igreja, envolve não sei o quê. O dela tá, sabe, tá ali só jogado. Ah, Guto, então se ela não é um personagem, coisa e tal, então ela se desaplica totalmente ao que você falou antes. Se personagens que estão na história, coisa e tal, o Naruto, o Naofumi não existe, essas coisas, a mensagem que ele passa, se a Mayuri não é um personagem, então se tira totalmente os argumentos que você disse, porque se ela não é um personagem, ela é só um objeto para ser odiado, então seus argumentos não cabem, não tem cabimento. Ela simplesmente está lá, foi odiada e whatever. Ela é odiada e tal, beleza. Ela simplesmente foi feita pra ser odiada. Assim como, muita gente detesta o Tobirama porque ele mata os Uchihas. E ele foi feito basicamente pra ser um personagem visto como oposto de, em Naruto nós temos muitos exemplos de personagens. Ah, temos que ser altruístas, se esforce, a vingança não é boa. O Tobirama não, ele é um exemplo do que não se deve fazer. Ele foi um exemplo de vocês mataram meu irmão? Beleza, vai tudo morrer agora. Tá falando, Guto, mas isso aí não tem nenhum efeito em nada, ninguém. Eu te convido a pesquisar todos os lugares que você achar esse episódio, essas cenas, comentários sobre o episódio. Se você não vai ver uma lista infinita de pessoas ficando feliz porque teve um momento em que a Mirne estava parecendo que estava sendo torturada. Olha só, finalmente tivemos a nossa vingança. Eu estava esperando desde o primeiro episódio que ela pagasse por isso, e ver a cara dela chorando foi incrível. Mano, eu, pelo menos ao meu ver, o que essas pessoas falaram, mano, essa cara de choro dela, essa coisa tudo assim, cara, te contar que já virou meme. Essa vingança dele, essa tortura dele, tá mais pra meme do que algo que, ela sofreu, não sei o que, que não sei o que. Cara, já virou meme, o povo faz piada hoje em dia. E os discursos de ódio voltado pra ela são totalmente nada a ver, mano. Não tem... O povo, odeia ela, mas no sentido... Meu irmão, eu tenho fé que o Naofumi vai fazer certo. Se ele, na hora de se vingar, ele fez um negócio com requintes de crueldade. Uma crueldade light. Uma crueldade daquelas... de... que você não vai ser fresco, mas também não vai ser tão pesado. Você não vai ser tão pesado nem tão leve. Você pegou lá certinho. E como eu já disse aqui até alguns anos atrás no vídeo, eu vi pessoas, um montão de gente que assistiu, coisa e tal. Eu vi pessoas que assistiram o anime, coisa e tal, e eu não vi ninguém falando sobre essas coisas de ela tem... que felicidade, eu tava esperando ela sofrer desde o primeiro episódio. E se for, eu só vi pessoas falando isso porque ela era uma pessoa errada, fazendo coisas erradas, e que sofreu a punição certa. Porque é a mesma coisa que você, querer que a pessoa, ela mata um montão de gente, ela manipula as pessoas. É basicamente como, o Madara. Ele manipulou, o Madara e o Obito, ele manipulou todo mundo. Eles manipularam todo mundo, mataram um monte de gente e fizeram uma cacetada de coisa. E você queria que o Naofumi fosse basicamente o quê? Que nem o Naruto? Pensou, não, eu te perdoo, tá tudo bem, cara. Eu já fui como você, famoso, eu já fui como você, usar o discurso no jutsu. Era isso que você queria que o Naofumi fizesse? Chegasse e falar, não, tá tudo bem, vocês manipularam a sociedade inteira, vocês me fizeram eu ser tratado como lixo, vocês me fizeram eu ter que baixar o nível de ter que
de ter que ter escravos pra ter alguém do meu lado, pra lutar por mim. Mas tudo bem, eu perdoo vocês. Era isso que você queria, Guto? Com tudo isso, se você não acha que é irresponsável, errado e criminoso utilizar esse tipo de abordagem numa história, eu acho que nem tenho mais o que te falar, né? Bom, como ele disse, se você não tem mais nada pra me falar, tudo bem. Boa noite aí. Quem gostou, quem concorda com o vídeo dele, tudo bem. Vai lá, dá like no vídeo dele. Não vou pedir, não, eu desculpa mesmo, não manda mensagem, não manda nenhuma, eu não quero ver mensagens de ódio sendo direcionadas a ele, não quero ver gente dando dislike nele por minha causa. Vão lá, assistam o vídeo pra ter um contexto melhor do que eu falei, porque eu só peguei algumas ceninhas dele. Assistam o vídeo inteiro e depois voltem aqui, ou assistam o vídeo aqui inteiro e depois vão lá pra vocês entenderem melhor. Vou até botar o link do vídeo dele aqui na descrição. Porque, cara, na moral mesmo, esses argumentos que o Guto trouxe, na moral mesmo, não tem, pra mim, pelo menos pra mim, se você assistir esse vídeo e não concorda com o que eu falei, tudo bem, cara, eu te dou o benefício da dúvida. Eu só quis mesmo pra fazer esse vídeo pra dar às pessoas o benefício da dúvida, ao invés de fazer igual o Guto e falar, não, se você não concorda com o que eu disse até agora, então você tá errado. Então eu não tenho nada que dizer pra você é tão criminoso quanto ele. Então, se eu sou um criminoso, desculpe aí e boa noite.